Olha só, Johnny, que máximo essa mensagem que eu recebi de um dos nossos clientes. Ele me fala assim, ó, que eu ajudo ele a pensar e refletir se as ações que ele adota no dia a dia sobre gestão de pessoas são atitudes que vão levar ele para o sonho grande que ele tem. E que eu apoio ele e a equipe a entregarem resultados e serem felizes. E ele ainda acrescenta, eu e a minha equipe aprendemos com você a ser protagonistas. Muito legal isso, né? Johnny, ler essas palavras dos nossos clientes me deixa, assim, muito feliz. O que realmente me movimenta é ver a transformação acontecendo no outro. E isso para mim vale muito mais do que um pote de ouro. Você sabe disso, né? E aí, turma, podemos começar a gravar? Fala, capitão. Eu sou Carla Vaz. Eu estou aqui porque eu posso ajudar você e a sua empresa a se tornarem vitoriosos, protagonistas da própria história. E antes de mais nada, você sabe o que é uma empresa protagonista e por que ela é tão poderosa? Eu vou te falar isso agora. Mas antes, eu quero te contar como tudo isso começou comigo. Eu nasci em São José dos Campos, uma cidade no interior de São Paulo. E desde criança eu tinha uma inquietação e queria entender por que algumas pessoas possuíam tantas oportunidades, tinham uma vida boa e outras não. Sempre acreditei que todos os brasileiros merecem ter uma vida boa. Aos 19 anos, com dinheiro emprestado da minha mãe, eu comprei uma passagem para São Paulo e com uma mala, 2 pares de sapato e muita determinação, começou a minha jornada protagonista. Eu trabalhei como babá, afinal eu precisava devolver o dinheiro da passagem de ônibus para minha mãe, pois aprendi com ela desde criança que ter crédito e palavra faz parte do bom caráter de uma pessoa. Como protagonista e empresária, eu mantenho esses princípios válidos para minha vida. Em São Paulo, dividi apartamento alugado com 2 colegas. Eu trabalhava incansavelmente durante os finais de semana como promotora de supermercado e durante a semana eu procurava emprego. Foram tempos difíceis de correria, aprendizado e também felizes, mas ainda com um pensamento preso nas razões pelas quais algumas pessoas crescem e prosperam e outras não. Passado um mês que eu já estava em São Paulo, arrumei um emprego fixo, olha só, agora trabalhando em uma agência de promoção de bebidas. Neste período, decidi entrar na faculdade e antes mesmo de me formar, já estava trabalhando em uma instituição financeira, um banco, um grande banco de muito renome. Eu me sentia muito feliz. Lá eu comecei a aprender a fazer gestão do negócio pautado nas pessoas. Afinal, o que move uma empresa são as pessoas. O meu questionamento com relação ao porquê algumas pessoas prosperam e outras não se ampliava agora também para as empresas. Por que algumas empresas prosperam e outras não? Deveria existir algo em comum que fizesse com que algumas empresas lucrassem e crescessem ano após ano. E eu estava disposta a estudar e trabalhar muito para descobrir isso. E foi exatamente o que eu fiz. Pela primeira vez, comecei a notar que a estratégia adotada pelo banco de tornar os funcionários fãs da empresa motivava muito para que eles quisessem fazer cada vez mais por aquele lugar. Isso resultava na satisfação dos clientes e a consequência, claro, era mais lucro, pautado na filosofia do ganha-ganha. Ganhava o banco porque lucrava mais, ganhavam os clientes porque tinham um atendimento de excelência e ganhavam os funcionários porque trabalhavam felizes, cresciam e também prosperavam. Eu própria tinha muito reconhecimento financeiro e profissional pelos meus bons resultados e isso me motivava a trabalhar cada vez mais. E o resultado disto foi uma trajetória de sucesso. Esse jeito de ser do banco me motivava e com isso eu conquistei sucesso profissional como executiva. Os projetos que eu liderei já me renderam prêmios no Brasil, na BTD, por exemplo. Ganhei um outro prêmio no México, o Prêmio Amalta, da terceira melhor campanha de
engajamento da América Latina e ganhei também um prêmio em Chicago, nos Estados Unidos, no ICCM. Era uma fase maravilhosa. Minha carreira executiva crescia de vento em popa, ganhava bastante dinheiro e tinha reconhecimento, mas meus questionamentos tinham chegado ao topo e eu sentia que eu precisava conhecer ainda mais. Então, eu decidi aceitar uma proposta de emprego para trabalhar em um outro banco, com um jeito de ser completamente diferente, para me desafiar e aprender ainda mais. Foram tempos complexos e de muito aprendizado, onde minha questão sobre o que faz as empresas se tornarem grandes e prósperas só aumentava. E esta inquietação me fez viver ainda mais 2 experiências executivas liderando transformações em outras empresas. Afinal, eu sabia bem como fazer isso. Eu sabia como liderar grandes transformações em busca de resultados cada vez maiores. Um belo dia, depois de resolver um daqueles pepinos que só quem está no comando de uma organização conhece, eu tive um grande insight. As perguntas que eu me fazia desde criança e que continuei fazendo na fase adulta, agora como executiva, tiveram finalmente uma resposta. Eu descobri um padrão. Sim, existe um padrão, um jeitão de funcionar e de ser que leva pessoas e organizações a alcançarem resultados fora da média, ou seja, fora da curva. Esta descoberta foi tão impactante para mim que a partir daquele dia eu decidi que deveria deixar minha carreira de sucesso nas grandes empresas para compartilhar minha descoberta com empresários que lutam muito para crescer e passei então a fazer isto pelo Brasil afora, porque o meu propósito é ver as pequenas e médias empresas brasileiras se tornarem prósperas, onde todos ganham. E quem é que ganha? Ganha o dono por ter mais resultado, mais tempo para fazer o que deseja, ganham os colaboradores porque aprendem a ser protagonistas e os protagonistas, por incrível que pareça, eles são muito mais felizes. E também ganha a sociedade, pois empresas prósperas geram mais empregos e renda. Eu sabia como fazer isso e o sonho da menina de São José dos Campos continuava vivo e agora ainda muito mais forte. É claro que eu tive medo. Imaginem deixar tudo para trás e começar do zero, agora com uma família, marido e 2 filhas. Definitivamente não seria uma decisão fácil. Também tinha medo de me acharem louca por propor algo tão simples e que funciona tanto. Mas como dizem, se tiver medo, vai com medo mesmo. E é assim que eu fui. Eu acreditava no que havia descoberto. Acreditava e acredito muito. Eu sabia como fazer as empresas crescerem e prosperarem, independente do setor de atuação ou da região. Então, em meados de 2015, eu finalmente tomei a decisão. Deixei a minha carreira executiva e iniciei meu próprio negócio de consultoria para apoiar as pequenas e médias empresas brasileiras a virarem o jogo, terem mais lucros, mais clientes satisfeitos, porque tem funcionários que vestem a camisa da empresa e batem todas as metas, sem desculpas, sem enrolação, sem vitimização. São 6 anos de atuação onde eu tenho crescido ano após ano. E aí você me pergunta, o que uma empresa protagonista tem a ver com tudo isto? Eu descobri que tudo que acontece no ambiente de negócios é feito por pessoas. E pessoas possuem um jeitão de pensar, de ser e fazer as coisas de modo diferente. E por isso, o dono do negócio precisa alinhar todo mundo e dar a direção. Existem pessoas que tomam para si a responsabilidade das coisas que acontecem em sua vida. E existem outras que preferem transferir essa responsabilidade para o outro. São os protagonistas e as vítimas.
Infelizmente, nós nascemos naturalmente vítimas e precisamos aprender a ser protagonista e assumir a responsabilidade. Lucro e crescimento só acontecem em uma empresa protagonista. A moral da história é que eu vivi na pele a diferença de estar em uma empresa protagonista e de estar em uma empresa vítima e, consequentemente, vi a diferença de resultados. Porque a empresa vítima vai sempre encontrar boas desculpas para não ter resultados. E sabe de uma coisa? Uma pessoa, um funcionário protagonista, ele não fica em uma empresa vítima. E são esses profissionais que são os melhores. Lembra que eu falei que negócios só acontecem através de pessoas? Então, eu aprendi que a empresa vítima tem pessoas vítimas e por isso eles não atingem os resultados desejados. Essas empresas ficam estagnadas e acabam quebrando. Esse é o caminho natural delas. Já a empresa protagonista elimina a desculpa, cria estratégias de contratação de funcionários, para ter funcionários alinhados com o jeito de ser da empresa, funcionários que assumem a responsabilidade, que apresentam soluções ao invés de desculpas, eliminam a reclamação e a passividade, partindo para a ação e a entrega de resultados. Eu ouço dos donos de empresa, que são meus clientes, logo que me conhecem, como isso pode ser tão poderoso. Imagine você que você quer construir uma casa. Depois de escolher o terreno, você precisa fazer a fundação para a casa não cair. E aí sim, você vai partir para a construção. O protagonismo é a fundação. É a fundação que vai sustentar a construção da mesma forma que o protagonismo irá sustentar a sua empresa para crescer. O funcionário protagonista tem atitude responsável, cuida da empresa como se fosse dele e se preocupa com o crescimento do negócio, se preocupa com os clientes, em oferecer o melhor serviço ou produto. E toda vez que ele encontra uma dificuldade, ele desenvolve maneiras de superá-las, pois ao invés de atribuir a culpa para você, que é o dono da empresa, ou até mesmo para a crise, ele pensa em uma forma de fazer diferente. Você, como dono do seu negócio, precisa agir assim e identificar as pessoas que agem da mesma forma para fazer parte da sua equipe. Existe uma forma de começar a praticar tudo isso. Existe um método. Eu decifrei como fazer isso e quero compartilhar com você que está sentindo o peso da empresa nas costas, que está cansado de ficar no vermelho e que já tentou caminhos que até agora não deram certo. Eu quero que você tenha satisfação com o trabalho e conquiste os seus sonhos, sem ter o pesadelo da empresa que não tem resultado. Quando a sua empresa se tornar uma empresa protagonista, seus funcionários farão parte deles, assumindo a responsabilidade por suas tarefas, e você ganhará a moeda mais valiosa do mundo. Sabe qual é? Tempo. Terá mais tempo para fazer as atividades que irão alavancar o seu negócio, assim como, por exemplo, cuidar da estratégia. Você vai ter tempo para se dedicar ao seu mercado, visualizar o que os seus concorrentes estão fazendo, o que os seus clientes estão pedindo e para onde os ventos estão soprando. Eu, por exemplo, hoje consigo dedicar ainda mais tempo àquilo que desde criança me incomodou. Hoje, além de cuidar da minha empresa, eu escrevo livros, faço palestras em comunidades carentes e também sou sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo, uma atividade social. No Êxito, nós temos o objetivo de impactar 1 milhão de jovens de baixa renda com educação empreendedora. Isso é o máximo, não é? Poder ensinar os nossos jovens a empreender, eu acho isso lindo. E se você ainda está pensando, como eu sei que uma empresa protagonista pode resolver os seus problemas e fazer a sua empresa crescer, eu vou te dar 3 motivos. Em primeiro lugar, porque eu vivo isto com as empresas que eu presto consultoria. Em cada uma delas, eu encontrei problemas para serem resolvidos e depois de transformar essas empresas em protagonistas, adivinha o que aconteceu? Elas têm mais lucro, clientes mais leais e crescem de forma sustentável, ano após ano.
são empresas que se tornaram protagonistas. Em segundo lugar, porque minha empresa é protagonista. Como já te falei, eu comecei em 2015 no auge da grande crise financeira do Brasil, com pouco investimento financeiro, e eu continuei crescendo, mesmo no ano de 2019, que eu me ausentei do trabalho por 7 meses para curar um câncer de mama. Eu cresci porque eu utilizo um método, e se você utilizar, você vai crescer também. Você vai aprender com esse método que os funcionários têm suas responsabilidades e cabe a você cobrá-los por alto desempenho e dar exemplo. Afinal, a maior responsabilidade do negócio ainda é sua como dono e a empresa é o seu reflexo. Da mesma forma que os filhos, sejam crianças ou adolescentes, têm suas responsabilidades, se algo acontece de errado, a maior responsabilidade ainda é dos pais, não é verdade? Os pais não podem ser negligentes, não podem ser omissos, não podem não saber o que os filhos estão fazendo. É preciso acompanhar, educar, criar regras, rotinas e corrigir rotas, se necessário for. Mas não dá para deixar que os nossos filhos sigam a própria sorte. Aliás, você sabia que sorte ou a falta dela é o nome que os preguiçosos dão para justificar os seus erros ou os seus insucessos? Em terceiro lugar, e para finalizar, porque desde que eu abri o meu CNPJ, eu venho transformando empresas de setores variados. Eu sou mentora de empresários e meus clientes são totalmente satisfeitos e por isso eles voltam, compram de novo e fazem isto porque eles têm resultado. E você também vai ter se você continuar me acompanhando. Eu quero te ensinar que com um objetivo traçado, um jeito de pensar protagonista, fazer as coisas no dia a dia com disciplina e excelência na execução, você pode chegar aonde você deseja e deixar a sua marca no mundo.